teu castigo. Jesus olhou e disse: se chamar teu irmão de louco, será réu de sinédrio e de juízo. Então a língua serve para aumentar e para diminuir, para abençoar e para amaldiçoar. Mas Deus não deu essa legalidade ao homem. Amaldiçoar alguém, falar mal de alguém, caluniar alguém, isso são princípios de condenação. A Bíblia menciona dizendo que os detratores, os faladores, os caluniadores não herdarão o reino de Deus. Aleluia! Oh, glória a Deus! A coisa é tão severa que a igreja de Éfeso estava passando por isso. Então Paulo manda uma carta para Éfeso, no capítulo 3, versículo 43, dizendo assim: toda malícia, toda amargura, toda ira, toda cólera, que seja imediatamente retirado de vocês. E o que é a ira? A ira vem pela boca, a ira vem pela língua. Quando você não perdoa alguém, você vai falar mal dele. A ira, a cólera, vem tudo trasladado de dentro para fora. Uma condenação que a igreja de Éfeso estava passando naquele momento. Paulo precisou exortá-los, cheio do Espírito, dizendo: guarde a língua, fofoqueiro! Guarde a língua, seu fofoqueiro! Porque isso pode condenar. Mas você poderia pensar: mas meu Deus do céu, são 20 bilhões de pessoas na terra. Não me interessa, há um anjo para 5, há um anjo para 6. Aliás, Deus é tão tremendo que todas as estrelas do céu Ele coloca nome, chama nela cada um pelo seu nome. Deus conhece tudo que você fala. Há um memorial de Deus marcando o que você está falando. Então é muito sério o teu falar. Perante Jesus e perante Paulo, o Espírito Santo testificou que seja tardio o homem falar, que seja tardio a mulher falar. E por quê? Para não falar bobeira, para não falar besteira, porque senão vai ser condenado no fogo do inferno. Aleluia, Jesus! Aí Tito recebe a carta de Timóteo, quem sabe? E Tito, Timóteo, Tiago, cada um lia a sua carta. E agora Tito está preocupado. Ele recebe a carta de Paulo. Vem para ele uma notícia que tem um pecado na igreja que ninguém está mais pregando contra ele, que era o pecado das rodinhas, o pecado blá blá blá, o pecado disse-me disse. Ai, a irmã assim, a irmã assado, o irmão ali, a irmã assada. Esse pecado, o diabo está sambando na igreja. As contendas, dissensões, a língua vai levar milhões e bilhões para o fogo do tormento. E não é brincadeira. Falamos de assassinato, falamos de bebedice, de prostituição, falamos de tudo, mas esquecemos da nossa língua. Então Jesus, ele falou: vocês estão demais. Olha para os fariseus, vocês estão falando demais. Você olha para o outro, quer tirar o cisco do olho do teu irmão, toma vergonha na tua cara e tira primeiro a trave do céu. Jesus falou isso com a língua arudo, que quer julgar teu irmão, sendo que tem pecado. Então Jesus montou para Paulo um concílio na igreja, para ninguém ficar falando e querendo dominar um sobre o outro, não julgar. Vamos montar um concílio. E a igreja de Corinto montou o concílio, chamar 2 ou mais, o testemunho seria verdadeiro, para não ter blá blá blá, para não ter fofoca, porque a língua iria condenar essas almas. Por que ninguém mais é condenável? Então Paulo viu que o Espírito Santo não se agradava daquilo. A única coisa, meus irmãos, que os anjos falam no céu: Santo, 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 Santo. Os anjos não têm tempo para ficar discutindo. Os anjos não têm tempo para ficar olhando. Ó, você viu lá o Lúcifer, está lá até hoje amarrado. Lembra quando ele estava aqui conosco? Ele não tem tempo para isso. Eles só olham para Deus, eles só adoram a Deus. E é assim que Jesus quer que os homens sejam: olhar somente para Deus e tentar executar o juízo naqueles que estão na justiça, levantar os que estão caídos e chorar com eles, mas não falar mal daqueles. Porque o disse-me disse vai levar milhões para o fogo do inferno. E é o que está acontecendo. A língua é inflamada por Satanás. A língua de Satanás está no meio da igreja. A língua de cobra está na terra. Fala o que quer,
falas escondidas. Segundo a Bíblia menciona que nas escondidas estavam também o salmo sacerdote, lá no livro de Ezequiel, ao ponto de Deus olhar para Ezequiel, lá em capítulo 4, abre a porta, dá um estouro nessa porta, olha atrás da parede o que os meus sacerdotes estão fazendo na minha casa. Eles estavam todos escondidos, fazendo coisas lisonjentas, mas Deus o viu. O Senhor vê todas as coisas. O que você fala, Deus também ouve. Imagina, você não é pregador, você não é missionário, você não é paz do Senhor dos outros, e por que a tua língua da paz leva a guerra? A tua língua vai te matar. Você vai prestar conta do que você está falando. Ai, pastor Júlio é um falso profeta. Você vai prestar conta, eu e você, no dia do juízo. Falar hoje, todo mundo fala. Sabe por que todo mundo fala? Porque o juízo não é amanhã. Pode pecar hoje, sabe por que todo mundo mata e rouba? É porque o juiz não vem no dia seguinte. Mas está chegando o dia do tribunal de Cristo, e cada um vai ter que pagar pelo que fala. Cuidado com a tua língua. Cuidado com ela. É o menor membro do corpo, mas que domina todo o corpo. E o que ele quis dizer com isso? Falar asneira. Às vezes falar coisas que você não sabe. Você pode ser julgado por aquilo que você fala. Então temos que tomar cuidado do que está acontecendo. A língua é um fogo consumidor, que mata, que também constrói. Porque segundo a Bíblia Sagrada, se a língua é um fogo que mata, como diz em Tiago, ela também é um fogo que traz vida. Pois estavam todos reunidos em um mesmo lugar, e foram enchidas como línguas repartidas como de fogo. E assim o Espírito Santo desceu, e a língua do discípulo pegava fogo com justiça e poder. Pedro não era fofoqueiro. Pedro saiu gritando: arrependei-vos! Estamos vivendo os últimos minutos. O tempo do juízo já é próximo, e cada um tem o seu livro de condenação. Refrear a língua é bíblico. Refrear a língua, o que é refrear? Pisar um freio, vai devagar o que você está falando. Pensa antes de falar. Comunica a Deus primeiro se isso que você está falando vem de Deus. Se não vir, fica calado. Vocês vão prestar conta. Porque da língua vem a mentira, e também da língua vem a verdade. Então é uma balança de duas medidas. E é por isso que Deus ama a balança de duas medidas. Porque Ele compõe no meio da balança o bom e o mal, o justo, o certo, o ímpio e o correto. E agora está falando para a igreja: vocês estão esquecendo. Guardaram a perna, a saia está bonita. Guardaram o corpo, está bonita a gravata. Guardaram a aparência, está bonito sem chapinha, sem vaidade. Mas está horrível a língua. A língua está passando a saia, e isso vai te condenar. Quem vai condenar vocês é a palavra, a vivência da palavra, ou a não vivência. Um para absolver, o outro para condenar. E por que as igrejas estão com contendas? Porque um fica falando mal do outro. Quando o seu irmão não está próximo, você fala mal dele, a Bíblia diz que é réu de juízo. Tem que chamar o irmão na frente. Que bagunça é essa? De falar mal da sua irmã que trabalha com você, ou desse irmão. Ele é uma alma também, e ele quer defesa. Deus vai punir todos vocês. Falam o que vocês quiserem hoje, amanhã vai prestar conta do que fala. O diabo está dando risada, porque ele está usando a tua língua. Satanás está usando a tua língua, e você emprestou a sua língua para ele. Mas está na hora, vai chegar a hora que essa mesma língua que foi usada para Pedro para pedir arrependimento, e essa mesma língua que foi usada para amaldiçoar Israel, como era a nação de Israel jogada em vítima a Balaão, as duas línguas, sendo ela boa, sendo ela mal, vai acontecer algo. Um dia aparecerá do céu o Cordeiro de Deus, e toda língua confessará que Ele é o Senhor.